Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha. Nos vídeos há semanas atrás nós falamos sobre três coisas importantes sobre a nossa vida. Nós falamos sobre melhoria, nós falamos sobre mudança e falamos sobre transformação, né? E eu disse que no processo de transformação, que é o último processo, que é o mais importante, o que realmente produz resultado em nossa vida, por quê? Porque melhoria, nós até demos um exemplo, eu pedi desculpa para vocês, porque eu dei o exemplo de um monte de merda, por exemplo. O que é melhoria num monte de merda? É você colocar um perfume, né, que vai durar apenas um tempo, né? Depois, se bater um vento ou depois de algum tempo, aquele cheiro de perfume vai sumir e vai ficar realmente a essência, porque a melhoria ela não toca na essência, ela não muda a essência. Quando nós falamos de mudança, nós falamos de mudar de lugar, geograficamente, ou se é em relação a algum sentimento que nós temos no nosso coração, só muda de lugar, porque o problema ele permanece. E quando nós falamos de transformação, nós falamos de algo que realmente precisa deixar de existir para existir uma coisa nova. Nós falamos, por exemplo, do cocô, da merda, que ele precisa deixar de ser simplesmente um cocô e virar estrume para realmente ser usado, né, para transformar, para mudar uma situação. De repente, se você pegar um terreno que ele não é produtivo, se você estercá-lo, se você colocar um estrume nele, um decomposto, né, ele certamente se tornará um terreno fértil e que ajudará então a produzir, a realmente gerar algo, gerar vida. E no processo de transformação diz que havia um passo e algo fundamental que precisava acontecer. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Na verdade, o que precisa acontecer para que a transformação realmente ela deixe de ser simplesmente uma teoria e comece a ser uma prática é a morte. Precisa haver a morte. Precisa deixar de ser aquilo que é para tornar algo maior, algo transformado. Jesus vai dizer assim, na sua palavra: se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, Jesus diz assim, ele vai ficar só. Ele vai ficar só, vai ficar lá sozinho. Mas se ele morrer, ele vai gerar muito mais vida. É isso que acontece e precisa acontecer conosco. Nós precisamos morrer. Como um grão de trigo, se nós não morrermos, nós não formos transformados, nós certamente ficaremos sozinhos. Nós vamos ficar lá, vamos apodrecer e não vamos gerar vida. Agora, uma semente, para que ela realmente germine, ela precisa o quê? Morrer. E é interessante, se nós olharmos para um grão de trigo ou qualquer semente, nós vamos ver o quê? Que se ela morrer, ela vai gerar muito mais vida. Só que o desafio não é apenas gerar mais sementes. O maior desafio de uma semente é ela gerar outro gerador de semente. Se você pegar, por exemplo, uma semente de milho, o maior desafio do milho não é gerar outras sementes de milho. O maior desafio do milho é gerar um produtor de sementes de milho, produzir ou gerar um pé de milho que vai gerar outro pé de milho e assim sucessivamente. Por que nós temos que morrer? Por que nós temos que ser transformados? Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele pergunta para Jesus, Jesus, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse, não, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, você tem que morrer para a sua velha vida, nascer para uma nova vida, agora no Espírito, no Espírito. É isso que muitas vezes nós não compreendemos. O quê? Que nós precisamos morrer para uma velha vida, morrer para um desejo nosso, para a vida que nós muitas vezes sonhamos, almejamos, que nós desejamos, e nascermos para aquilo que realmente Deus estabeleceu. E isso nós estamos falando sobre propósito. Nós estamos falando sobre propósito. Se nós não encontramos o nosso propósito, certamente nós teremos dificuldade de compreender qual é a nossa missão nesta terra. Então, querido, querida, você que está me ouvindo aí nesse dia, eu quero dizer para você que não adianta você ter melhoria,
Não adianta você ter mudança. O que nós precisamos realmente ter é transformação. E transformação tem um processo que muitas vezes é dolorido, que é o quê? É a morte. Nós precisamos morrer. E morrer não é tão simples, porque nós temos vontades, temos desejos, e realmente o grande desafio é compreendermos qual é o chamado que Deus tem para nós. Deus não nos chamou simplesmente para nós gerarmos sementes. Nós fomos chamados pelo Senhor para nós gerarmos outros produtores de sementes, que gerarão mais produtores de sementes, que gerarão mais produtores de sementes. Ou seja, Jesus está nos chamando para gerar mais e mais vida. Você foi chamado, querido. Você foi chamada, querida, para gerar vida. E a Bíblia diz que não é simplesmente uma vida comum, é vida em abundância. E essa vida em abundância que nós temos e encontramos apenas no Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa encontrar o seu propósito. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que ser um pastor, ser um missionário? Não no sentido estrito da palavra, quer dizer isso, mas você com o seu chamado, com a sua profissão, de repente Deus está chamando você para ser um professor, pastor, uma professora, pastora, Deus está chamando você para ser uma médica ou um médico missionário, porque missionário na verdade todos nós somos. A Bíblia vai dizer em Coríntios que nós temos o primeiro ministério que Deus nos deu, foi o ministério da reconciliação. Então, querido, eu quero dizer para você e reforçar, não adianta melhoria, não adianta mudança, não adianta apenas esses dois. Tem que haver a transformação. Você quer ser transformado, você quer ser transformada, você quer sair dessa e mudar para uma melhor e realmente entender o propósito da sua vida e da sua existência. Você precisa compreender isso. E certamente nos próximos vídeos vamos falar sobre isso, sobre a importância de nós entendermos, compreendermos sobre o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Nós precisamos ativar a nossa identidade. Quem é que nós somos? Quem é que nós somos? Você sabe quem você é? Tá bom? Então, querido, lembre-se, você foi chamado para morrer e para gerar mais vida. Tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima.